Olá, eu sou Ana e hoje falaremos da melhor descoberta do ser humano. Eu vou tentar provar que a melhor descoberta do ser humano foi descobrir Deus. Você pode discordar ou concordar dizendo que a melhor descoberta depois de Deus foi o telefone, que hoje é o celular, porque entre tantos benefícios, onde quer que estejamos, podemos ver e falar com os outros em tempo real. Porém, o celular é viciante, mas se soubermos usá-lo, é uma bênção. Deus se revela por suas obras e o ser humano percebeu todos os fenômenos da natureza e descobriu uma força maior que a força humana. Por que força maior? Porque nenhum deles era capaz de fazer tudo se movimentando. O sol que anda no céu, a chuva que cai sobre a terra, o raio, trovão, tempestade, furacão. Que medo, ao que parece, o medo foi o primeiro sentimento do ser humano para com Deus. Os deuses comandavam as forças da natureza e outros acontecimentos também, como as festas, as guerras. Por exemplo, Zeus, deus do sol, Selene, deusa da lua, Dionísio, deus das festas. Os seres humanos imaginaram Deus, sua imagem e semelhança, por isso fizeram estátuas e acreditavam que os deuses sentiam inveja, ciúme, ódio e amor, e que necessitavam de sacrifícios de animais e sacrifícios de humanos também, inclusive de crianças, para o sustento e manutenção dos poderes. O maior templo pagão do Império Romano, dedicado a Júpiter, foi reconstruído em plena era cristã. As ruínas da base do templo podem ser vistas em Roma. A primeira religião do ser humano foi o politeísmo, crença que admite mais de um Deus. A revelação sobre Deus por obras não foi suficiente. Foram necessárias revelações sobre Deus por profetas. Abraão foi o primeiro profeta enviado por Deus aos homens. Ele recebeu a revelação do Deus único e vivo e corrigiu erros gravíssimos do politeísmo. Deus único e vivo não aceita sacrifício de humanos. E Deus é um só, monoteísmo. Com a revelação abraâmica, tivemos o início das religiões monoteístas e o começo da verdadeira religião. Foi um grande avanço. Porém, no monoteísmo, o Deus único manteve a oferenda de animais por mais de 1000 anos. Por quê? O Deus vivo aceitou o sacrifício de animais por tanto tempo. Foi necessário que o Deus vivo e único desse um gancho no politeísmo, mantendo, entre outras semelhanças, uma semelhança importante à oferenda de animais chamada de holocausto, para facilitar a aceitação do monoteísmo. Percebem? A outra dificuldade: todos os povos eram politeístas e o monoteísmo foi revelado a um homem idoso e sem filhos, e naquela época não existia redes sociais. A aliança de Deus com Abraão. Deus promete fazer dele uma grande nação e que ele seria uma bênção. Depois de Abraão veio o segundo profeta. Deus ordenou que Moisés libertasse da escravidão no Egito e conduzisse o povo israelita até Canaã. Moisés manteve a revelação de Abraão e no deserto, no Monte Sinai, acrescentou a segunda revelação, os 10 mandamentos da lei de Deus. Assim como um rio se avoluma com os afluentes, a religião vai crescendo com as revelações, que são os tijolos que vão construindo a religião. Por volta de 1300 anos após a revelação de Moisés, Deus enviou o terceiro profeta. Jesus veio com a missão de cumprir a lei e os profetas. Mateus 17 e 18. Cumprir a lei porque não era cumprida. E segundo uma profecia sobre a missão de Jesus, também fazer revelações. Foi profetizado no Salmo 78, 1 e 2, no Antigo Testamento, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, que Jesus faria também revelações por parábolas. É muito importante o estudo das parábolas, histórias contadas por Jesus.
Eis a profecia sobre Jesus no Antigo Testamento, Salmo 78, verso 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Enigma é algo difícil de compreender e definir. Agora, no Novo Testamento, Mateus 13, 34 e 35, Mateus relata o que Jesus disse sobre esta profecia. Assim cumpriu-se o que foi dito pelo profeta: publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Publicar coisas ocultas é revelar. Então, por que revelar desde a criação do mundo? Porque Abraão e Moisés não revelaram tudo, e o que revelaram não foi bem compreendido. Vejam a importância de Jesus. Veio cumprir a lei e revelar para esclarecer equívocos e acrescentar mais conhecimentos, revelando por parábolas e especialmente revelando, dando o exemplo por obras. Curou paralíticos, leprosos, cegos, expulsou espíritos imundos, ressuscitou mortos e muito mais. Um grande profeta se levantou entre nós. Em João 14, 8 a 11, Filipe pediu a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Que permanece em mim é quem realiza suas obras. E Jesus pede que creiam nele, ainda que seja por causa das obras. Jesus não revelou tudo, não revelou, e promete outro Consolador. João 16, 12, 15 e 14, 16. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E nos fará lembrar tudo o que Jesus disse e permanecerá para sempre conosco. Permanecer para sempre conosco significa que não teremos outros profetas, teremos missionários, palestrantes, pregadores, discípulos, apóstolos, como Pedro, que Jesus pede: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem vê Jesus, vê o Pai. Deus pisou no planeta pelos pés de Jesus. Jesus foi a personificação do amor, apenas amou. Se Deus fosse igual a Jesus, já estava bom, mas Deus é maior que Jesus. João 14, 28. Deus, por suas obras e pelo que Jesus fez em seu nome, podemos dizer que Deus é perfeito, e da perfeição de Deus nasce um sentimento puríssimo, o amor. Deus não castiga, ele corrige, educa, mas nós geralmente não compreendemos. Deus é justo e governa o universo através de leis sábias. Pensa, quando compramos um eletrodoméstico, consultamos um manual de instrução para usá-lo corretamente. A Bíblia é o nosso manual de instrução, um presente de Deus. Entrega à humanidade através dos profetas, especialmente os evangelhos de Jesus. Quase todos nós dizemos que cremos em Deus e que a lei de Deus é o amor. Isso não basta. Não sabemos o que é livre-arbítrio. Lei de causa e efeito, vigiar e orar. O que você acha? A misericórdia divina tem prazo de validade? Com Jesus aprendemos a viver segundo as leis sábias de Deus e ser feliz. Jesus, nosso mestre, modelo e guia. De fato, Jesus é o grande profeta que se levantou entre nós. O que seria da nossa vida sem fé, sem esperança e caridade? Se Deus não existisse, teríamos que inventá-lo.